Olá, bem-vindos para mais uma aula de estatística. Na aula de hoje nós vamos falar sobre variáveis aleatórias. Então vamos apresentar as variáveis aleatórias do tipo discreta e do tipo contínuo, vamos definir esse conceito. Daí nós vamos trabalhar com o conceito de função de probabilidade, função de distribuição acumulada, as medidas de centralidade e de dispersão, como média populacional, ou também esperança, variância, desvio padrão, para as variáveis do tipo discreta. Bom, antes de introduzir o conceito de variável aleatória, vamos fazer algumas observações a respeito do espaço amostral. Quando a gente faz um experimento aleatório, a partir de um experimento aleatório, a gente descreve ou determina um espaço amostral, ou seja, nós temos um espaço amostral associado a este experimento. Mas, quando a gente olha para um espaço amostral, eu posso estar interessada em diferentes aspectos do espaço amostral. Por exemplo, vamos pegar o experimento, o lançamento de 3 moedas. Então, eu posso estar interessada em saber as sequências de moedas. Ou seja, tem a primeira moeda, a segunda moeda, a terceira moeda, e eu quero saber ali, na ordem, o que saiu em cada moeda. E aí a gente tem essas 8 sequências aqui, ou seja, 3 caras, 2 caras, aí sendo a coroa, no último lançamento, no do meio ou em primeiro. Posso ter uma cara e 2 coroas, e aí a cara pode sair no primeiro lançamento, ou no meio, ou no final, ou então sair 3 coroas. Esse poderia ser um interesse possível. Mas eu também poderia me interessar somente pela quantidade de caras que saiu no lançamento de 3 moedas. E aí, nesse caso, o espaço amostral, ele vai mostrar para mim apenas os valores, 0, 1, 2 e 3, que são referentes aqui a essas sequências. Então, o número 0 aqui, a essa sequência de 3 coroas. Eu estou interessada na quantidade de caras. Se sair uma dessas 3 aqui, eu estou falando do número 1, porque saíram 2 coroas de uma cara. E a mesma coisa para os outros números aqui. 2 caras e 3 caras. Então, a variável aleatória, ela vai ser uma função que vai dizer para nós, precisamente, qual aspecto do espaço amostral nós estamos interessados. Então, a variável aleatória vai ser uma função que associa cada elemento do espaço amostral a um número real. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um experimento. Jogar um dado 2 vezes e observar o resultado. Que resultado que eu estou interessada? Par e ímpar apenas. Poderia ser primo e não primo. Ou sair o número 2 e não sair o número 2. Então, vai depender do que eu estou interessado. Então, a variável aleatória, neste caso aqui, eu vou anotar pela seguinte expressão aqui. Número de vezes que saiu par em 2 lançamentos. Estou interessado nessa quantidade, porque a variável aleatória é uma função que associa números, aos elementos do espaço amostral. Então, vai ser sempre uma quantidade que eu estou interessada. Então, neste caso aqui, quais são as sequências possíveis aqui no lançamento de 2 dados? Ou jogando o dado 2 vezes, No primeiro lançamento, pode sair um número par, e no segundo lançamento também um número par. Neste caso, a gente associa este par aqui ao número 2. Por quê? Ele se refere à quantidade de números de vezes, que saiu par
em 2 lances do dado. A mesma coisa para as outras sequências. Pode ser que no primeiro lançamento saia par, no segundo ímpar. A quantidade de pares aqui é 1. Ou então pode sair ímpar e depois par. Aqui também só saiu um número par. E também tem a quarta possibilidade de sair 2 ímpares. E aqui a quantidade é 0. Então, dessa forma, eu gerei uma função. Eu associei cada elemento do espaço amostral a um número e aí eu defini uma função de probabilidade, uma função que está associando os elementos aí do espaço amostral a um número real. Na prática, não vai ser preciso explicitar quais são, né, os elementos do espaço amostral. Eu não preciso fazer dessa maneira que eu acabei de ilustrar aqui, só para que a gente, por meios didáticos, né? O que interessa para nós é apenas saber o conjunto de números reais que a variável pode assumir. Então, quando eu falo na quantidade de números pares no lançamento de 2 dados, eu já sei. Pode ser que não saia nenhum par, pode ser que saia 1, pode ser que saia 2. Mas nenhum outro valor. No caso aí, porque não vai sair 5 pares, porque eu só não sei 2. Então, os outros valores não são do nosso interesse. A variável aleatória é usada em situações em que se dispõe de um nível de conhecimento parcial ou incompleto do comportamento da grandeza que está sendo estudado, e essa incerteza ela pode ser introduzida sob a forma de um modelo probabilístico. Aqui eu estou destacando a palavra modelo probabilístico porque o que nós vamos fazer, na verdade, com essas variáveis aleatórias, nós vamos usar as variáveis aleatórias para classificar problemas. E aí, nós vamos perceber que uma classe de problemas são todos muito parecidos e podem ser resolvidos da mesma maneira. Então, o modelo probabilístico ele vai ser utilizado para resolver de maneira eficiente esses problemas aí que são todos parecidos. Eu não preciso ficar resolvendo da maneira como a gente estava resolvendo até a aula passada, usando o cálculo de probabilidade. Você pode usar? Pode. Não é errado. É sempre possível resolver usando as probabilidades. Mas o modelo probabilístico ele vai facilitar a resolução desses problemas. Então, vamos ver aqui o exemplo de variável aleatória. Primeira coisa, um problema atípico, né? Marta costuma receber entre 20 e 30 mensagens de e-mail por dia. Depois de ter passado uma semana ausente e sem acesso ao seu correio eletrônico, qual é a chance dela encontrar no máximo 100 mensagens na fila de entrada da sua caixa de e-mails? Bom, nesse problema, o exercício ele não dá para nós quem que é a variável aleatória. Esse é um problema que a gente que tem que identificar qual é a variável de interesse. Em geral, essa variável ela está oculta, né? Na pergunta que está sendo feita dentro desse contexto. Nesse caso aqui, qual é a pergunta? Qual é a chance dela encontrar no máximo 100 mensagens na fila de entrada de sua caixa de e-mails? Eu estou interessada na quantidade de mensagens. Então, a variável aleatória, ela sempre está associada a uma quantidade, a um número. Então, nesse caso, quem que é a variável aleatória? É o número de e-mails na caixa de mensagens. É isso que está anotando a variável aleatória. Então, eu vou concentrar a atenção para esse aspecto do problema. E é a partir disso que eu vou começar a resolver o problema. Nesse caso aqui, o que está perguntando? Qual é a chance, né, ou qual a probabilidade dela encontrar no máximo 100 mensagens? Quer dizer, no máximo,
não ultrapasse 100 mensagens. Isso significa calcular a probabilidade de x, ou seja, a variável aleatória, que representa o número de e-mails na caixa de mensagens, ou seja, a probabilidade do número de e-mails na caixa de mensagens não ultrapassar, ser menor ou igual a 100. Então, é isso que a gente vai querer calcular. É isso que a gente vai ver como calcular isso, usando aqui, montando esses modelos ou trabalhando com essas distribuições que a gente vai construir logo mais. Outro exemplo. Jorge mora a 17 quilômetros do seu local de trabalho. Em sua cidade, os carros costumam trafegar a uma velocidade média que varia entre 40 e 100 km por hora. Pergunta: qual é a chance de que ele gaste no máximo 30 minutos no seu próximo deslocamento de casa ao trabalho? Novamente aqui, eu olho para a pergunta e tento identificar que quantidade está envolvida. Eu estou interessado em saber na quantidade de tempo gasto nesse deslocamento. Então, a variável aleatória para este exercício aqui, ela vai anotar o tempo gasto no deslocamento casa-trabalho. E esse tempo aí vai ser dado em minutos. E aí, o que está pedindo o problema? Para calcular a chance ou a probabilidade de ele gastar no máximo 30 minutos, parecido com o outro, não ultrapasse 30 minutos, ou seja, a probabilidade de que a variável aleatória x, que representa o tempo gasto, não ultrapasse 30. Então, vocês começam a perceber que é muito importante a gente destacar o que representa essa variável aleatória, porque é ela que vai nos guiar na nossa resposta, né, para responder o problema. Depois, quando a gente começar a resolver o exercício, isso vai ficando mais claro. Mas, por enquanto, a gente tem que saber o que é uma variável aleatória, como identificar essa variável aleatória nos problemas, porque vai ser a partir daí que depois a gente vai classificar os problemas. No caso, a gente acabou de ver por esses dois exemplos que nós temos dois tipos de variáveis. Né? É a primeira classificação que a gente está fazendo. Ela pode ser do tipo discreta ou do tipo contínuo. No primeiro caso, no primeiro exemplo, que a gente falou das caixas, dos e-mails, né? A quantidade de e-mails na caixa de mensagens, aquilo era uma variável aleatória discreta. Por quê? Aqui eu estava contando a quantidade. Eu enumerei. Então, ou eu tenho uma mensagem, ou eu tenho duas, ou três, ou quatro, ou cinco, assim por diante. Eu não tenho um valor quebrado. Não existe nesse contexto, não é possível você imaginar 1,85, né, mensagens. Por quê? Porque o dado é discreto. Então, aquele primeiro exemplo, a variável aleatória é do tipo discreto. Já no segundo exemplo, em que a gente anotou, a variável aleatória anotada, o tempo gasto, o tempo é um valor que pode ser quebrado. Eu posso quebrar esses valores. Então, o tempo expressa ali um contínuo. Então, aqui, separar a variável aleatória, né, no caso discreto e contínuo, que vai ser super importante identificar essa diferença, porque os modelos probabilísticos que nós vamos construir vão ser baseados, né, primeiramente, nesse tipo de variável. Eles vão ser os modelos discretos e os modelos contínuos. O modelo discreto, ele vai usar o ferramental matemático, né, da teoria de probabilidade, que nós acabamos de estudar. Enquanto que os modelos contínuos, eles vão usar o cálculo diferencial integral. Então, aqui a gente já começa a separar dois tipos de matemática para estar resolvendo o mesmo tipo de problema, que é o quê? Calcular a probabilidade, ou chance de algo estar acontecendo. Então, a gente vai
separar aqui os problemas nesses dois casos aqui. Então, vamos definir o que é a variável aleatória discreta. Variável aleatória discreta, os valores que a variável pode assumir pertencem a um conjunto enumerável e de números reais. Ou seja, aquele conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Se um número está em E, né, a probabilidade que a variável assuma esse valor é estritamente positivo. Esse valor aqui, os valores que a variável pode assumir, pode ser um número negativo, de repente, dependendo do contexto. Os valores que a variável pode estar assumindo, que nem no caso do dado, né? Jogar 2 dados e ver a paridade. Ele varia entre 0, 1 e 2. Então, para esses valores, a probabilidade vai ser positiva, vai ter uma probabilidade de acontecer isso. Não é 0. Não é impossível. Mas, número 3, no lançamento de 2 dados, qual a chance de sair 3 pares? É impossível. Então, todos os valores que estiverem fora desse conjunto aí enumerável de valores que a variável aleatória pode assumir, vão ser probabilidades nulas, né? Então, exemplos aqui de variáveis aleatórias do tipo discreta. Todas elas envolvem uma contagem. Número de vezes que saiu par em 2 lances do dado. Número de vezes, né, eu não vou conseguir quebrar esse valor. Número de novas mensagens que estão na caixa de e-mail. Número de visitas bem-sucedidas em cada 20 visitas feitas por um vendedor. Então, todos esses exemplos aqui, a gente percebe pelo contexto que a gente está contando. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, vamos ver aqui um exemplo. Observe o gênero das crianças em famílias com 3 filhos e define uma variável aleatória. Bom, o espaço amostral, quando a gente tem para 3 filhos, um casal com 3 filhos, ele tem o primeiro, o segundo e o terceiro filho. Pode ser que os 3 filhos sejam meninos. Pode ser que eu tenha 2 meninos e uma menina. Mas pode ser que a menina seja a mais nova, a menina seja a do meio ou a menina seja a mais velha. Pode ter também o caso que a gente tem um menino e 2 meninas. Aí o menino é mais velho, o menino é do meio e o menino é o mais novo. Tem essas 3 possibilidades. E por fim, o outro caso que são 3 meninas. Né? No caso aqui, eu estou definindo uma variável aleatória, poderia estar interessado no número de crianças do sexo masculino, o número de meninos. Tá? Então, como que eu vou definir a função? Eu vou olhar para a quantidade de meninos aqui que eu posso ter. No caso, é muito fácil. Qual a quantidade de meninos que eu posso ter quando eu tenho 3 filhos? 0, 1, 2 e 3. E aí, a gente percebe, né, que esses valores, eles são distribuídos dessa maneira aqui. Eu estou escrevendo dessa forma, né, detalhada, porque depois a gente vai fazer uma distribuição de probabilidade em cima do espaço amostral. E aí, todas essas possibilidades aí, elas vão ser relevantes na hora de fazer essa distribuição. Tá? Então, aqui, 3 meninos, 2 meninas, 2 meninos, aqui 1 menino e 0 meninos. Então, a variável aleatória, ela assume valores neste conjunto aqui, ó, 0, 1, 2, 3, só isso. São esses os valores que me interessam, eu não preciso fazer nada disso. Basta eu pensar no problema e chegar a essa conclusão aqui diretamente. E a variável aleatória contínua? Para que a probabilidade de ela pertencer a um conjunto de números reais seja estritamente positiva, esse conjunto deve conter dentro de si um intervalo. O que está falando? Lembra quando a gente trabalhou com
distribuição de frequências para variável do tipo quantitativa contínua, a gente não tinha que fazer, né? A gente separava as classes, né, em intervalos de classes, porque a variação dos valores possíveis, quando a variável era do tipo contínuo, podia ser muito grande. Então, para a gente conseguir colocar aqueles valores dentro de classes, né, porque poderia ser que não houvessem repetições, a gente coloca dentro de intervalos. Essa é a ideia parecida aqui. Então, vai ter que ter um intervalo de valores para que a gente possa capturar a ideia do contínuo, porque dentro de 0 e 1 existem infinitos valores para a gente tomar. Exemplos aqui de variáveis aleatórias do tipo contínuo. Tempo gasto no deslocamento casa-trabalho. Perda de peso. Peso é um valor que é quebrado de uma pessoa que foi submetida a uma dieta alimentar. Tempo de vida em horas de lâmpadas produzidas por uma fábrica. Então, todas aquelas variáveis ou aquelas características, valores que podem ser quebrados vão ser variáveis do tipo contínuo. Então, agora nós vamos construir a função de probabilidade. Então, agora a gente vai construir a função para a gente poder distribuir valor de probabilidade para aqueles elementos do espaço amostral. Então, o interesse vai ser atribuir um valor de probabilidade para a variável aleatória, ou seja, para cada valor que ela pode assumir, a gente vai dar uma probabilidade, porque vai ser a partir dessa noção, desse conceito de função de probabilidade, que a gente vai poder definir os modelos probabilísticos, que é esse o nosso foco aqui. Eu quero definir os modelos probabilísticos. Então, a gente está colocando os elementos necessários, né, para depois a gente poder falar desses modelos. Os modelos que nós vamos ver, discretos, distribuição de modelo de Bernoulli, o binomial e Poisson, são os 3 modelos discretos. Então, a primeira classificação que nós vamos fazer, né, a variável é de que tipo? Contínua ou discreta? Se é discreta, nós vamos utilizar um desses 3 modelos aqui. Eles não são os únicos, tá? Mas são os mais conhecidos. E é o que a gente vai falar aqui nessa aula. E modelos probabilísticos contínuos? A gente vai mostrar esses 3, o uniforme, o exponencial e o normal. Nós vamos trabalhar, de fato, com o modelo normal, que é o mais aplicado aqui. Mas os outros 2 modelos, modelo uniforme e exponencial, eles são... O modelo uniforme é muito didático para a gente entender a ideia do modelo probabilístico contínuo, e o exponencial ele tem muita aplicação também. Então, a função de probabilidade é a função Pzinho, P minúsculo, eu vou usar, que atribui a cada variável aleatória discreta, x, a sua probabilidade P de ocorrência. Ou seja, para cada valor que a variável aleatória pode assumir dentro daquele conjunto de valores, a gente vai atribuir um valorzinho P de x aqui para ela, que significa a probabilidade da variável aleatória x assumir aquele valor. P de x é igual a x. Ou seja, aqui nessa tabelinha eu vou escrever, vou organizar a informação dessa forma. A variável aleatória e os valores que ela pode assumir. Por exemplo, se a variável aleatória for o número, né, de par no lançamento de 2 dados. O x1 é o 0, o x2 é o 1 e o x3 vai ser o 2. São os valores que a variável pode assumir. E aqui eu vou calcular as probabilidades. Probabilidade de x é igual a xi aqui. Então, probabilidade de x é igual a 0, ou x1. Probabilidade de x é igual a 1, né, que é o x2. Probabilidade de x ser igual a 2, que é o x3, e assim por diante.
a quantidade de valores que a variável puder assumir. E aqui vai ser um valor estritamente positivo, tá? Todos os valores fora dessa tabela, a probabilidade é zero. E aí, o que tem que satisfazer? Como a gente está falando que Pzinho é uma função de probabilidade, ela tem que satisfazer aqueles axiomas de Kolmogorov. Então, os valores aqui tem que ser um valor entre 0 e 1, porque é valor de probabilidade. E a soma, como aqui a gente está falando de todos os valores possíveis que aparecem no espaço amostral, se a gente considerar todos os conjuntos, todos os elementos aqui, a gente tem o espaço amostral. Então, se a gente somar todas essas probabilidades, ela tem que resultar 1, que é a probabilidade do espaço amostral. Então, isso daqui a gente vai usar como uma forma de testar se a distribuição que a gente vai estar fazendo, porque pensar no problema e fazer a distribuição, vai ter que analisar o problema para poder saber precisamente qual é o valor de probabilidade de cada ponto aqui, cada valor. E aí eu tenho que respeitar essas duas cláusulas aqui. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos pegar aqui o departamento de estatística. Ele é formado por 35 professores, sendo 21 homens e 14 mulheres. Uma comissão de 3 professores será constituída, sorteando ao acaso 3 membros do departamento. Então, nós vamos fazer escolhas aleatórias. Qual é a probabilidade de a comissão ser formada por 2 mulheres? Então, nesse caso aqui, a gente só está interessado neste valor. Então, vamos ver como que a gente procede aqui para estar calculando. Vocês vão ver que a gente vai utilizar o conceito de probabilidade que nós vimos nas aulas anteriores. Então, a primeira coisa, a variável aleatória, ela vai anotar o número de mulheres na comissão, a quantidade de mulheres na comissão. E aí, nós estamos interessados em saber, quantidade x igual a 2 apenas. Eu quero 2 mulheres. É isso que o problema está pedindo. Por isso que eu destaquei aqui essas 3 sequências aqui, que é como a forma como as mulheres podem estar sendo escolhidas, Eu posso escolher, sortear. No primeiro sorteio saiu mulher, no segundo sorteio saiu mulher e no terceiro homem. Essa é outra possibilidade. O primeiro sorteio saiu mulher, o segundo elemento saiu um homem, no terceiro sai outra mulher. Ou então, a primeira pessoa escolhida é um homem, aí a segunda e a terceira são mulheres. Tá? Essas são as 3 possibilidades aí de saírem 2 mulheres quando a gente está fazendo aquele sorteio aleatório lá dos membros da comissão. Agora, então, vamos calcular a probabilidade de saírem 2 mulheres. Então, como que a gente vai calcular? 2 mulheres, a gente tem esses 3 formas possíveis. Ou sai mulher e depois homem, ou sai mulher, homem, mulher, ou sai homem, mulher, mulher. É isso aqui, tem uma união, os eventos são disjuntos. E aí, então, a gente tem aqui a soma dessas probabilidades. Então, a gente vai ter que calcular cada uma delas aqui. Então, vamos ver aqui. Calculando a probabilidade de sair 2 mulheres e depois um homem. A gente vai usar a regra do produto. E aqui, como os elementos, eu estou escolhendo pessoas para ir formar uma comissão. A retirada das pessoas desse grupo é sem reposição. Por quê? Porque uma pessoa não pode. Eu quero formar 3 pessoas distintas. Uma pessoa não pode ser escolhida 2 vezes para pertencer a essa comissão. Tá? Então, o contexto já deixa bem claro para nós que é sem reposição. Portanto, os eventos são dependentes.
Então, a primeira retirada vai influenciar na segunda retirada. Então, por exemplo, aqui, eu tenho o produto, né? Probabilidade da primeira retirada, a segunda retirada, a probabilidade de sair outra mulher, dado que a primeira foi mulher, vezes a probabilidade, agora o terceiro tem que sair homem, para respeitar essa possibilidade aqui, dado que as duas primeiras pessoas que foram escolhidas eram mulheres. E aí, então, a gente vai pensar, bom, primeira retirada, eu tenho 14 mulheres e 35 pessoas ali no grupo. Então, 14 em 35, essa é a possibilidade. A segunda retirada, eu quero saber a chance de sair outra mulher. Bom, como já saiu uma mulher antes, então eu tenho agora à minha disposição 13 mulheres. E a quantidade de pessoas na comissão diminuiu. Eu tinha 35, como eu retirei uma pessoa, ficou 34. E a terceira pessoa, qual a probabilidade de ser homem? Como as duas anteriores que a gente retirou eram mulheres, então eu ainda tenho à minha disposição 21 homens. Mas quantas pessoas já foram retiradas? Duas, então tem 33 pessoas. Então, para fazer esse produto, isso dá 0,097. E aí, aqui eu estou fazendo o cálculo junto com vocês. Se vocês perceberem, para as outras combinações, a probabilidade é exatamente a mesma. Tá? Então, isso mostra que a gente não precisa estar refazendo para essas repetições, né, de possibilidades, tá refazendo os cálculos. Basta eu saber quantas repetições eu tenho para cada caso e multiplicar depois por essa quantidade. Então, aqui, probabilidade de x ser igual a 2. Como eu tenho 3 possibilidades, vai ser 3 vezes 0,097, que dá 0,291. Ou seja, existe 29,1% de chance da comissão ser formada por duas mulheres e um homem. Calculei. Então, isso daqui eu calculei em caso. Mas agora, eu estou interessada não em saber a probabilidade de x ser igual a 2, mas eu quero construir todas as probabilidades, ou seja, fazer a distribuição de probabilidade para este problema. Então, eu tenho ali o mesmo contexto, né? O departamento de estatística, formado por 35 professores, com 21 homens e 14 mulheres, e eu vou formar uma comissão com 3 professores aqui, que vão ser sorteados de forma aleatória. Então, está pedindo, faça a distribuição de probabilidade para a variável aleatória x, a quantidade de mulheres na comissão. É isso que anota a variável aleatória. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Então, primeira coisa, eu vou esclarecer para mim o que é que eu estou, qual que é a variável aleatória, o que ela está anotando. Isso é muito importante, porque eu poderia, por exemplo, pegar como variável aleatória o número de homens na comissão. Aí muda um pouco. As coisas são um pouquinho diferentes. Então, aqui, o que significa x ser igual a 0? Significa, como a variável aleatória conta o número de mulheres na comissão, não sair mulher. Então, eu estou interessada em qual sequência aqui? Na sequência homem, 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 para poder calcular a probabilidade de x ser igual a 0. E aí, então, a gente calcula aqui. A probabilidade de x ser igual a 0, eu vou calcular a probabilidade de ser homem, o segundo também ser homem e o terceiro também ser homem. E aí, a gente vai usar aqui a regra do produto, lembrando que os eventos são dependentes, porque não tem reposição, as pessoas, uma vez escolhidas, elas saem do grupo. Então, fica aqui, eu tenho 21 homens em 35, o segundo homem, eu tenho 20 em 34, porque o primeiro era homem, e o terceiro, 19 em 33, porque os dois primeiros também eram homens.
E aí isso dá 0,203. X igual a 1. O que significa? X anota, a variável aleatória, anota o número de mulheres na comissão. Então, significa sair uma mulher. E aí, o espaço amostral, sair uma mulher, a gente está falando dessas três possibilidades. Ela pode sair, ela pode ser a primeira a ser escolhida, ela pode ser a segunda a ser escolhida, ela pode ser a terceira a ser escolhida no sorteio. Então, aqui, a gente vai fazer, lembrando, as probabilidades aqui elas vão dar o mesmo valor, eu vou calcular para uma dessas sequências aí, e aí depois eu multiplico por 3, é a única coisa que me interessa depois. Então, a probabilidade de sair mulher, homem e homem. De novo, né? Probabilidade de sair mulher, 14 em 35. Tenho 14 mulheres no universo de 35. Homem, dado que a primeira saiu mulher, eu tenho 21 homens, só que o número de pessoas diminuiu, agora é 34. A terceira escolha é outro homem, e saiu o que antes? Um homem e uma mulher. Então, como já saiu um homem, é 20, dividido por 33, porque saíram duas pessoas do grupo. Isso dá 0,15. E a mesma coisa, né? Já fizemos no caso de duas mulheres, repito aqui o mesmo cálculo, que dá 0,097, e aí depois eu tenho que multiplicar esse valor por 3, porque são 3 possibilidades, e 3 mulheres. Também faço o mesmo raciocínio, né? Mulher e mulher e mulher, então fica 14 em 35, a segunda 13 em 34, a terceira 12 em 33. E aí com isso, a gente constrói a distribuição de probabilidade para essa variável. Então eu vou pegar aqui a variável aleatória, é o número de mulheres na comissão, pode ser 0, 1, 2 e 3. 0 mulheres, eu só tenho uma sequência de 0 mulheres, que são 3 homens, HHH, então 0,203 a probabilidade. Sair uma mulher, eu tenho 3 possibilidades. Ela pode sair em primeiro lugar, em segundo lugar ou em terceiro lugar. Então, é 0,15 multiplicado por 3, que dá 0,45. É a mesma coisa aqui. 2 mulheres na comissão. Eu também tenho 3 possibilidades de sair 2 mulheres. E 3 mulheres, só tenho uma possibilidade. É um único parzinho ali dentro do espaço amostral. E aí, a gente consegue verificar se aquelas duas cláusulas elas estão sendo satisfeitas. As probabilidades, elas variam de 0 até 1. No primeiro caso, 0,2. Está cumprindo. O segundo, 0,45. É um valor maior que 0 e menor do que 1. 0,291 e 0,056. Se eu somar essas 4 quantidades, eu vou verificar que a soma ela dá exatamente 1. Portanto, a distribuição de probabilidade está bem feita. Então, eu tenho que observar esses detalhes quando eu estou fazendo, porque pode acontecer de a gente esquecer aqui, ó, de considerar os diferentes casos em que um certo valor pode estar acontecendo. Multiplicar, ao invés de multiplicar por 3, multiplico por 2. Esqueci o valor. Aí você vai perceber que você errou olhando aqui, ó. Essa soma vai dar menor que 1. Então, você já sabe que você tem que rever a sua distribuição. Tá bem? Então, vamos para um exercício aqui, para a gente verificar se vocês entenderam. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentar fazer aqui esse exercício. E aí, depois, na sequência, eu mostro aí a solução. Então, em um determinado condomínio residencial, 30% das famílias não têm filhos. 40% tem um filho, 20% 2 filhos e 10% 3 filhos. Se uma família for sorteada ao acaso, nesse condomínio, qual é a probabilidade
de que essa pessoa, de que essa família tenha no máximo 2 filhos. Bom, aqui a gente vai ter que traduzir, né, o que significa ter no máximo 2 filhos. Ter no máximo 2 filhos significa ou eu tenho nenhum filho, ou eu tenho um filho, ou eu tenho 2 filhos. Então, eu vou ter que considerar essas 3 possibilidades. Então, se eu estou interessado aqui, né, a variável aleatória é a quantidade de filhos na família, a distribuição de probabilidade, pegando ali os valores que o problema deu, né? Então, aqui, T0, 30%, T1, 40%, T2, 20%, T3, 10%. Foram os dados do problema. E aí, T0, ou eu tenho isso, ou eu tenho isso, ou eu tenho isso. Então, como é um eu vou fazer a soma dessas probabilidades. Então, a probabilidade de x ser menor ou igual que 2 é igual a probabilidade de x igual a 0, ou, somando aqui, probabilidade de x ser igual a 1, ou, somando aqui, porque os eventos são mutuamente exclusivos, probabilidade de x ser igual a 2. Somando dá 90%. E agora a gente pode também pegar essa distribuição de probabilidade e fazer a função, né? Uma representação gráfica dessa distribuição, que são esses pontos aqui, ó. 0 filhos, qual é a porcentagem? Está aqui em cima. 1 filho, a maioria está aqui, ó, 40%. 2 filhos, um pouco menos. 3 filhos, menos ainda. Então, esse exercício aí que vocês acabaram de fazer, ele mostra, né, esse conceito de função de distribuição acumulada. Que resolveu sem mencionar, mas agora a função de distribuição acumulada, ou seja, indica acúmulo, eu somo as coisas, e a gente vai denotar essa função por a letra F maiúsculo, tá? Função de distribuição acumulada F, correspondente à variável aleatória discreta x, vai ser definida para todo x real por f de x é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a x. E a gente vai calcular fazendo esses acúmulos, fazendo essa soma, que a gente acabou de fazer aí no exemplo anterior. E essa função de distribuição acumulada, ela satisfaz as seguintes propriedades. Essa função, ela vai ser uma função não decrescente, ela nunca vai diminuir, porque eu estou acumulando coisas, eu só somo, então ela só aumenta, né? Ela pode estacionar, mas ela só está crescendo. A função, ela tende a zero quando x tende a menos infinito. Por quê? Quando eu vou para menos infinito, significa que aqueles valores, eu vou acumulando zeros, que só vão interessar aquelas probabilidades dentro daquele conjunto E, dentro de um conjunto. Quando eu vou para menos infinito, eu vou estar somando quantidade zero. Mas quando eu vou no outro sentido, no sentido crescente, como é acúmulo, a gente vai acumular, o acúmulo máximo é 100%, então ela tende a 1 quando x tende a mais infinito. E o gráfico dessa função vai ter o aspecto de uma função escada, como a gente vai mostrar logo mais. Então, vamos pegar o mesmo problema, tá? As famílias aqui no condomínio, e vamos construir a função de distribuição acumulada para essa variável. Então, vamos pegar aqui x, a variável aleatória, anota a quantidade de filhos, né, na família. E aí a gente tem esta distribuição. Como que a gente construiu? Essa daqui foi a segunda linha aqui, são os dados do problema, tá? 30, 40, 20, 10%. Agora, esta outra linha aqui, como que a gente está construindo? A primeira probabilidade, a probabilidade de x ser igual a zero, é 30%. O acúmulo, nesse caso, é de 30%. A segunda probabilidade de 40. O acúmulo vai ser 40 mais tudo que aconteceu antes.
40 mais 30. E aí dá 70. X igual a 2. A probabilidade, né, é 20%, mas o acúmulo é 20 mais 40 mais 30. Ou seja, 90%. E aí a gente vai fazendo isso até que chega no final, dá um acúmulo de 100%. 1. Então aqui a gente tem, por esta linha aqui, quando a gente constrói, a gente pode já ver a resposta, né, olhando para essa distribuição, qual a probabilidade de x é menor ou igual que 3? 100%. Qual a probabilidade de x é menor ou igual que 0? 30%. Menor ou igual que 1? 70%. Eu já olho direto sem pensar no acúmulo, porque eu já construí os acúmulos. E aí a representação gráfica é aqui, ó. Para valores abaixo de 0, né, como não são valores fora daquele conjunto de valores viáveis, a probabilidade é 0. Então a gente vai acumular aqui, então fica uma linha no 0. E a partir daqui de 0 a 1 a gente tem 30%, de 1 a 2 a gente acumulou aqui 70%, de 2 a 3 a gente acumula 90%, de 3 para frente, né, o acúmulo é de 100%. Então aqui eu estou somando 0, 0, 0, mas como eu já atingi o máximo, o acúmulo fica aqui em 1. Então o gráfico vai ser sempre este aspecto mostrando a região em que os acúmulos ocorrem de fato. Então, de novo aqui, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentar fazer este exercício. Logo na sequência, eu coloco a resposta aqui para vocês. Considere o experimento que consiste no lançamento de 2 dados. Primeira pergunta. Qual a probabilidade de, no lançamento, a soma dos pontos ser exatamente 5? Qual a probabilidade de, no lançamento, a soma dos pontos ser no mínimo 8? Desenhe um gráfico da função de probabilidade e desenhe um gráfico da função de distribuição acumulada. Então, tudo que a gente viu aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, né, a variável aleatória, eu vou anotar a soma dos pontos nos 2 lançamentos. Como que eu sei quais são as somas possíveis aqui quando a gente está fazendo o espaço amostral? O espaço amostral tem 36 pontos. São esses daqui, ó. A primeira linha aqui representa os dados, né, os valores do dado, do primeiro dado. E aqui na coluna, os valores do segundo dado. E aqui nos cruzamentos eu vou fazer a soma. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. E assim por diante até que eu chego. 6 mais 6, 12. Então a gente está vendo aqui, ó, que a soma 2 só existe uma possibilidade. Enquanto que a soma 3 tem 2 possibilidades. Né? É com 2, 1 e 1, 2. E assim por diante. Então a gente vai contando aqui, ó. A soma 4 tem 3 possibilidades, a soma 5 tem 4, tá? A maior soma é o 7, que tem 6 possibilidades aqui, de dar 7. E as outras aqui diminuem também, a soma 12 também só tem uma possibilidade. Como o espaço amostral tem 36 elementos, e os eventos aqui são independentes, a gente sabe o quê? Que cada cruzamento, cada soma aqui tem chance de 1 em 36 de acontecer. E agora a gente vai fazer a distribuição de probabilidade. Então, eu vou anotar aqui, né, x. Essas são as somas possíveis que o dado pode ter, né? 2, 3, 4, 5 até 12. Essa é a maior soma. Cada ponto aqui vale 1 sobre 36. E aí eu vou verificar as repetições. Quantas vezes ocorre o número 3? 2 vezes. A soma 4, 3 vezes. A soma 5, 4 vezes. A soma 6, 5.
soma 7, 6, a soma 8, 5. Então eu olho para aquele quadro e construo. E aqui eu vou fazer o acúmulo. 1 sobre 36, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, e assim por diante até 35 mais 1, 36, que termina aqui no 100%. Aí agora, feita a distribuição de probabilidade para a função de probabilidade para a função acumulada, a gente consegue responder facilmente as perguntas que o problema colocou. A probabilidade da soma ser exatamente 5. Basta eu olhar aqui, né? X igual a 5, a probabilidade é 4 em 36. Portanto, probabilidade de x ser igual a 5 é 0,11. Faço essa divisão aí. A segunda pergunta é a probabilidade de a soma ser no mínimo 8. O que significa ser no mínimo 8? Ou é 8, ou é 9, ou é 10, ou é 11, ou é 12. Eu poderia fazer dessa maneira, somando aqui todas essas possibilidades e tenho a resposta. Eu vou mostrar uma outra maneira de fazer, que é equivalente, vocês podem fazer das duas formas que são corretas, tá ok? Eu quero calcular a probabilidade de x ser maior ou igual que 8. Só que aqui a gente só tem a informação probabilidade de x ser menor ou igual que x. Então a gente vai escrever essa probabilidade e vai computar usando o complementar. É 1, é tudo, né, 100%, menos essa parte aqui, ó. O x é menor igual que 8, né, menos esse pedaço aqui. Mas x é menor que 8, aqui a gente tem a resposta do x menor ou igual. É a mesma coisa que 1 menos probabilidade de x ser menor ou igual que 7. Quanto que vale o x menor ou igual que 7? 21. Então, isso é 1 menos 21 sobre 36, que fica aqui 36 menos 21, que é 15. Se a gente somar aqui, ó, 5 mais 4, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15. E aí a resposta é 0,416, o mesmo valor. O gráfico da função de probabilidade, ele tem aqui essas possibilidades aqui, ó. 1 sobre 36 aqui, que você soma 2, 2 sobre 36, de você soma 3, e assim por diante, até que a gente tem aqui a soma 7, que é o maior valor, e aí depois começa a descer de novo. E o gráfico da função acumulada, a gente vai acumulando 1 sobre 36, 1 mais 2, 3, e assim por diante, até chegar em 100% aqui, que é exatamente na soma 12. Então, esses exemplos aqui, que a gente acabou de mostrar, eles ilustram o uso da probabilidade, na verdade, né, para fazer previsão a respeito de uma situação futura. Por exemplo, a gente não sabe, né, a gente só tem uma informação sobre a distribuição, né, dos filhos por casal num certo condomínio, e aí se a gente pega um casal de maneira aleatória, a gente já sabe qual que é a chance daquele casal ter um filho, 2 filhos, nenhum filho, ou seja, a gente já sabe de antemão. Nesse sentido aí que a gente fala uma situação futura. Para problemas mais sofisticados, também é possível usar a estatística, que é essa ferramental que a gente vai estar construindo aqui, por meio de uma análise mais aprofundada. E o procedimento usado na resolução do exemplo anterior se aplica apenas para a variável aleatória discreta. Por quê? Nós utilizamos aqui o cálculo de probabilidade para poder fazer aquela distribuição. Quando a gente for falar com variável aleatória discreta, nós vamos ter que usar o conceito do cálculo, outro conceito que a gente vai mostrar ainda para vocês, para estar podendo fazer distribuição de probabilidade. Então, agora nós vamos seguir, né, na direção
de obter aqui as medidas de centralidade de dispersão para essas distribuições aí. Então, vários dos conceitos vistos anteriormente na análise exploratória dos dados reaparecem no contexto das variáveis aleatórias, como média, moda, mediana, variância, desvio, coeficiente de variação, etc. Vamos trabalhar com as medidas de média, variância, desvio e coeficiente de variação. Bom, fazendo aqui uma pequena recordação, né, vamos lembrar da média ponderada. A média ponderada, a gente calculava ela a partir de uma distribuição de frequências, lembra? E aí, aqueles valores na distribuição a gente multiplicava pela frequência com que acontecia. Então, se o número repetisse 7 vezes, a gente fazia aquele valor multiplicado por 7. E vai somando esses produtos, né, para cada linha da tabela e dividia pelo total dessa frequência, que é a soma dessa frequência FJ, que dava o total N. Bom, se a gente escrever essa fórmula dessa outra forma aqui, ou seja, eu isolar o XJ e escrever FJ dividido por N, esse somatório aqui, ele vai fazer a soma de quem? Das probabilidades relativas. Isso aqui é a frequência relativa, que é um conceito de probabilidade para cada ponto, que era aquela coluna dos percentuais que a gente trabalhou lá nas distribuições de frequência. Então, o que a gente observa aqui dessa fórmula da média ponderada é que a média ela pode ser expressada por meio de probabilidade de alguma maneira. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora para calcular a média para uma distribuição de frequências. A gente vai fazer esses produtos aqui. Para cada valor, a gente vai multiplicar pela sua probabilidade associada. Cada valor que a variável aleatória puder assumir, eu vou multiplicar pela probabilidade. E aí, com isso, a gente tem o conceito de média ou esperança. Por que isso? Quando a gente falava, olhava, né, na distribuição de frequências e analisava a coluna dos percentuais, aquela coluna representava uma estimativa do que iria acontecer na população em geral. Quando a gente olha a coluna de frequências, ela está falando apenas daquele grupo. Mas quando a gente faz uma frequência relativa, aí a gente já começa a poder pensar que aquele valor possa ser usado como uma estimativa do que vai acontecer para a população de forma geral. Então a gente está fazendo, olhando para aquela coluna, está falando de média ou esperança. O que pode acontecer? Então, se x é uma variável aleatória discreta, que assume os valores x1, x2, xn, com as probabilidades, né, p de x igual a x1, e assim por diante. Então, a média, a gente vai representar por esta letra grega aqui, agora, para indicar a esperança, porque eu vou estar agora começando a querer fazer estimativas do que acontece na população. Então, a gente vai pegar dados amostrais e tentar prever o que as coisas acontecem na população em geral. Ou esperança, a gente também pode denotar assim para lembrar que é a palavra esperança. Vai ser calculada por essa forma. Então, vejam, é a mesma fórmula que a gente acabou de ver ali no slide anterior. É a probabilidade multiplicada por xi. Eu posso denotar essa probabilidade dessa outra maneira aqui, né? A probabilidade da variável aleatória assumir o valor xi. E vai dando de 1 até n. Né? Isso daqui é a média, que a gente está chamando de esperança. Que a gente pode denotar dessas duas formas aqui. Então é a mesma fórmula, é isso que eu quero que vocês observem. Não estou fazendo nada de diferente do que a gente já tinha feito antes. Então vejam como é fácil agora
a partir de uma distribuição de frequências, a gente calcular a média. Então, calcule a média ou esperança na distribuição de probabilidade para o lançamento de dois dados, cujo interesse é a soma dos valores obtidos nos dados. Aquela distribuição que a gente acabou de fazer. Para fazer aqui a média, né, que a gente vai calcular usando essa fórmula, para cada valor que a variável aleatória pode estar assumindo, olha aqui, ela pode assumir o valor 2, eu multiplico pela sua probabilidade correspondente, né? 2 vezes 1 sobre 36, mais a soma, né? 3 vezes 2 sobre 36, mais 4, multiplicado por 3 vezes, dividido por 36, mas eu continuo até chegar aqui no final, né? 11 multiplicado por 2 sobre 36, mais 12 multiplicado por 1 sobre 36. Calculo tudo isso, a esperança vai ser o número 7. Que é exatamente aquela soma que dá com maior frequência. Né? Ou seja, o valor médio. Então, para exercitar, para ver se vocês entenderam, calculem para mim, então pausem o vídeo e calculem a média, tá? Ou a esperança para essa distribuição aqui, que corresponde àquele exercício da família com a distribuição de filhos por família ali dentro de um condomínio. Na sequência eu já mostro a solução. Bom, se essa é a distribuição de probabilidade, a gente vai usar essa fórmula, a gente vai fazer o 0 vezes o 0,3, né? Vezes essa probabilidade, 1 vezes a probabilidade x é igual a 1. Então, vou pegar 0 vezes isso, mais 1 vezes 0,4, mais 2 vezes 0,2, mais 3 vezes 0,1. E aí, então, fazendo todos esses cálculos, a gente chega aqui, a média de filho por casal neste condomínio é de 1,1 filho por família. Então, achei aí a esperança. E agora a gente vai conseguir aqueles outros conceitos, medidas de expressão. Então, a variância. Vamos pegar a fórmula da variância populacional. Lembrando que nós vimos a fórmula da variância para a amostra. E aí a gente fez com aquela correção, N-1. Aqui eu vou trabalhar com a variância populacional, porque eu quero... Quando a gente está usando as distribuições de probabilidade, nós vamos estar fazendo estimativas para a população. Então, eu vou trabalhar com essa fórmula aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos lá com a média, né? Então, nessa fórmula aqui, a gente separa o termo xj menos a média elevado ao quadrado, multiplicado pela frequência relativa aqui, e aí, então, a gente chega nesta fórmula, que vai ser, de novo, né, a gente chega à conclusão de que a variância pode ser expressada por meio de probabilidades. Frequência relativa, que é uma probabilidade aqui. Então, a variância da variável aleatória discreta, ela pode ser calculada com esta fórmula. Xi menos a esperança, elevado ao quadrado, multiplicado pela probabilidade de x ser igual a xi. Para cada ponto aqui, a gente faz este cálculo. E a anotação aqui, eu posso escrever dessa maneira, eu posso escrever dessa forma aqui. Então, vamos ver aqui um exemplo. É bem simples, bem fácil, né? Considere o número total de pontos no lançamento de dois dados, e aí pede para calcular a variância. Para calcular a variância, a gente precisa da média. A gente já calculou a esperança para essa distribuição, que é igual a 7. Então, agora, usando essa distribuição aqui, a gente vai calcular a variância usando a fórmula, né? E aí eu preciso saber qual é o valor da esperança para poder fazer para cada ponto, subtrair
deste valor 7 e elevar ao quadrado e multiplicar pela probabilidade correspondente. Que aqui no caso vai ser o 2 menos o 7 elevado ao quadrado e multiplicado aqui pela probabilidade, que é 1 sobre 36. Mais, aí eu vou para o segundo termo, 3 menos a média multiplicado por 2 dividido por 36. E continua ali até varrer todos os valores. Então, é 12 menos o 7 multiplicado por 1 sobre 36. Faço toda essa conta aqui e coloco o valor. Então, a variância é de 5,83. Então, agora vocês podem continuar ali resolvendo o problema ali dos filhos por casal e calcular aqui a variância. Então, pausem o vídeo e na sequência eu mostro a solução. Então, aqui também, né? Se eu tenho a variância e vou calcular dessa forma, vou fazer para cada valor, menos o valor médio, que é 1,1 filhos por casal, elevo ao quadrado e multiplico pela probabilidade correspondente. E isso dá 0,89. E agora, o desvio padrão, como não podia ser diferente, né? Ele é a raiz quadrada da variância. E o coeficiente de variação também. Ele vai ser a razão, o desvio padrão dividido pela esperança, pela média. É o mesmo conceito que nós vimos anteriormente quando a gente trabalhou com variável quantitativas. E as mesmas interpretações, né? A média é uma medida sensível a dados discrepantes, todas aquelas observações, elas continuam válidas aqui. Então, agora, aqui é muito fácil, né? Se eu calculei a variância, eu sei calcular o desvio padrão. Faço raiz quadrada. E o coeficiente de variação, como eu já calculei o desvio e calculei a média, o coeficiente de variação é só fazer esse quociente. E aí dá 0,857. Então, façam vocês aqui o exercício, né? Se eu conheço a média e a variância para essa distribuição, calcule o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, aqui, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância foi dada, 5,83, então dá 2,415. O coeficiente de variação, que é aquele conceito que permite comparar duas amostras, ou dois conjuntos ali, e comparar como que é a dispersão dos dados entre duas populações ali, ou duas amostras. Coeficiente de variação, então aqui, o desvio padrão dividido pela esperança dá 0,345. Então, alguns resultados aqui. Se uma variável aleatória x assume um único valor real k, então a esperança de x é igual a k. E a variância é igual a 0. Vejam, é bastante natural, né? Imaginem que eu tenho aqui uma variável só assume o valor 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Qual vai ser a média? A média de 5 mais 5 mais 5 mais 5 dividido pela quantidade total de 5 vai ser 5. É a própria k. E a variância? 5, 5, 5, 5, 5. Não varia. Todos assumiram o mesmo valor. Então, a diferença, né, a distância entre esses pontos vai ser 0. Então, é bastante natural. Então, vejamos aqui, ó. Dizer que uma variável aleatória x assume um único valor real k, significa que todos os valores, né, que elas podem assumir, x1, x2, xn, é igual a esse valor k. Então, vamos aplicar a fórmula, né, da média. A esperança é o somatório de xi multiplicado pela probabilidade. Bom, mas a gente sabe que como é xi mais xi mais xi mais xi, é k vezes.
né? É igual a K aqui. Então, para todo xi, cada um recebe o valor K, então é K multiplicado por isso, somado aqui N vezes. Eu posso pegar esse K e jogar para fora, porque não depende dessa variação. É a soma dessas probabilidades. Mas a gente sabe que essa probabilidade aqui, somando todos os pontos possíveis, isso daqui dá 1. Então, K vezes 1 é o próprio K. E a variância? A variância é a somatória de xi menos a esperança elevado ao quadrado multiplicado por probabilidade, né? Mas a esperança a gente acabou de ver nesse cenário, que os valores todos se repetem, ela dá o próprio valor de xi, que é K, né? Xi é K e a esperança também é K. Então, a gente tem a somatória de K menos K elevado ao quadrado multiplicado pela probabilidade. K menos K dá 0, e aí 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0. Soma de 0 é 0. Então, aqui só demonstrando para vocês esse resultado. Essa aqui é uma definição. Por enquanto, nós não vamos utilizar essa definição, mas mais para frente ela vai ser útil. Se a variável aleatória x tem um conjunto de possíveis valores, x1, x2, xn, cuja função de probabilidade p atribui esses pesos aqui para cada ponto, né? P de x1, P de x2, P de xn, então o valor esperado de qualquer função h, denotado por e de h de x, tá? Então, ou seja, qualquer operação que eu venha fazer com os valores que a variável x assume, tá? É isso que eu estou falando, vai ser calculado dessa maneira. A esperança desses valores transformados vai ser a somatória aqui do que? Dessas transformações multiplicado pelas suas probabilidades associadas. Isso daqui vai ser útil depois para a gente gerar novas variáveis aleatórias. E aí, usando essa propriedade, essa definição aqui, se K é um número real x e uma variável aleatória respeitar esta distribuição de probabilidades aqui, então o valor esperado de K vezes x, se eu multiplicar os valores daqui que a variável aleatória pode assumir pelo número K, tá? Então, a esperança, vejam que eu fiz uma operação aqui, é h de x, né? K vezes x vai ser igual, eu posso tirar o K para fora e fazer E de x. Esse é um teorema. Por que isso pode acontecer? Então, vamos ver aqui, ó. Seja h de x igual a k de x. Pela definição anterior, a gente tem aqui que a esperança é a esperança de h de x, e aí, usando a definição, é a mesma coisa que h de x multiplicado pela probabilidade, mas h de x faz o quê? K vezes xi. O K não depende do somatório, eu posso tirar para fora. E aí, o somatório de xi vezes a probabilidade de x ser igual a xi, isso daí é exatamente a definição da esperança de x. Ou seja, é K vezes a esperança de x, como diz o teorema. Então, a gente sempre que tiver aí uma função, K multiplicado pela variável, a gente pode tirar essa constante para fora e multiplicar pela esperança. E aí, usando esses dois resultados, vocês podem fazer como exercício aqui, tá? Se uma variável aleatória y é dada pela expressão, né? Por essa combinação linear aqui, ax mais b, onde a e b são números reais, e x uma variável aleatória, então, a esperança de y vai ser computada dessa maneira. A vezes a esperança de x mais b, e a variância vai ser a ao quadrado multiplicado pela variância de x. Usando as definições, vocês conseguem demonstrar de forma parecida com o que eu fiz no teorema anterior, tá? Fica como exercícios para vocês. Então, aqui, como eu já falei, a
as mesmas observações que já foram feitas sobre as medidas de centralidade e de dispersão nos capítulos iniciais, nas primeiras aulas, elas também vão ser válidas no contexto das variáveis aleatórias. Ou seja, a medida de centralidade, ela mede, né, aquele valor central dos dados, ela representa aquele valor central, aquele valor que representa o centro. E a medida de dispersão, elas medem o quanto os dados estão espalhados. Então, aquelas mesmas intuições são válidas aqui. Então, a gente lê esses valores com essas ideias aqui. Como o coeficiente de variação é uma grandeza adimensional, ela não tem unidade, ela permite comparar o espalhamento entre duas variáveis distintas. Então, a gente permite fazer a comparação, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.